Graças a Deus, meus queridos e amados ouvintes, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem para domingo, às 15 horas, ali no YouTube, e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, nós damos continuidade ao nosso tema sobre o amor, mas antes de qualquer coisa eu quero orar, pedindo a Deus a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa ter uma palavra eficaz, uma palavra viva, uma palavra de bênção para aquele que nos ouve. Senhor, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas eu sei que o Senhor pode derramar sobre mim a unção do Teu Espírito Santo. E aí sim, a palavra que eu proferi será uma palavra viva que vai fazer diferença na vida daqueles que nos assistem. Senhor, conceda também para os nossos ouvintes espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o amor de Deus, ele é seletivo e preferencial. Olha que coisa extraordinária está nessa palavra aqui, de Deuteronômio, capítulo 7, de 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem os mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Gente, isso aconteceu lá atrás, durante o período de travessia do povo do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Agora, veja que aquele povo encheu as paciências de Deus muito. Teve uma hora que Deus queria matar todos eles e levantar Moisés como novo patriarca. Moisés falou, não, Senhor, de jeito nenhum, não faça isso, porque os seus inimigos vão dizer que você não teve poder para liderar esse povo, por isso o Senhor os matou no deserto. Não faça isso. Gente, pela primeira vez, Deus ouviu Moisés e mudou de ideia, não matou. Agora, por que Deus suportou todos esses maus tratos, todas essas malcriações, todas essas reações negativas daquele povo judeu no deserto? Você vai saber o porquê agora. Olha só. O Senhor não se afeiçoou a vocês, ou seja, não amou a vocês, nem os escolheu, amar e escolher, por serem os mais numerosos do que os outros povos. Pelo contrário, vocês eram o menor de todos eles. Mas foi porque o Senhor os amou. Gente, o que faz Deus suportar as nossas malcriações, as nossas má vontade, as nossas idiosincrasias, é o amor que Ele nos tem. Porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Então, quando eu vejo uma declaração como essa, falei, meu Deus, só a graça do Senhor para suportar os homens a quem Ele escolheu. Então, veja que Deus deu uma declaração que por causa do amor e do juramento que Ele fez, Ele iria suportar todos aqueles maus tratos, aquelas negativas do povo, e os levou para a terra prometida. Só que tem um detalhe, aqueles que não creram no poder e na promessa do Senhor, Ele matou a todos no deserto. Só que Ele não chegou lá na terra prometida com meia dúzia de pessoas. O mesmo número de gente que saiu do Egito chegou na terra de Canaã. Porque na caminhada, as crianças que saíram do Egito cresceram e as crianças que nasceram no Egito também cresceram. Deus não perde para o diabo. Deus pode ter algumas mudanças, algumas transformações que não fogem do controle dele, porque Ele sabe tudo. Mas Ele chegou na terra de Canaã
com a quantidade de gente que ele saiu do Egito. Muito embora todos que não creram de 20 anos para cima morreram no deserto. Só sobrou 2, Josué e Caleb, porque eles creram no Senhor e nas suas promessas. Então, tome muito cuidado, meu irmão, porque quando Deus promete algo, ele cumpre. Apesar de tudo, apesar da nossa indisposição, da nossa má vontade, da nossa falta de fé, isso não move Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, aqueles que no decorrer do caminho se levantaram contra, não creram, desobedeceram, esses morreram no deserto e ali foram sepultados. Porém, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ele chegou exatamente na terra de Canaã com a quantidade de gente que ele saiu do Egito. Então, aqueles que morreram foram substituídos pelos que nasceram e cresceram durante o período do deserto. Vê que coisa estrondosa e maravilhosa. O mundo inteiro é objeto do amor de Deus. Está escrito lá em João, porque Deus amou o mundo. Não é só a nação de Israel, não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, é o mundo. Deus amou o mundo inteiro, que deu seu filho para morrer em nosso lugar. Mas cada alma é alvo particular desse amor. O amor de Deus é paternal, ele adota o indigno e dá o seu Espírito Santo. Olha só. Romanos 8, 5 a 17 diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, embora tenha ficado 400 anos escravo no Egito. Mas Deus não deu espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção. Isso através da conversão em Cristo Jesus. Esse dom, essa maravilha não ocorreu no tempo do Velho Testamento. Foi a partir do momento que eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que Deus nos deu o espírito de adoção. Nós não somos filhos naturais de Deus, somos filhos adotados, com os mesmos privilégios, com os mesmos direitos do filho natural de Deus, que era Jesus Cristo. Ele só teve um filho, Jesus. Mas nós somos filhos adotivos, com o mesmo padrão, com o mesmo direito, com as mesmas responsabilidades do filho primogênito, que foi Jesus Cristo, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Olha só, essa passagem aqui eu citei nas semanas anteriores, que o ser humano tem dificuldade de aceitar que ele, comedor de feijão, um cara totalmente complicado, possa ser filho de Deus. Mas, olha só, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí, meu filho, acabou. A partir do momento que nós recebemos essa confirmação do Espírito Santo, ninguém mais nos tira desse caminho. Somos filhos de fim de papo. Então, meu querido, para de ficar questionando, justificando, querendo explicação daqui e dali. Para. Simplesmente receba, desfrute, acredite no que a palavra de Deus diz a teu respeito e ao meu respeito. Então, nós vemos aqui Paulo falando para os romanos que nós não recebemos espírito de escravidão. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A Bíblia diz que Cristo nos libertou do império das trevas. Então nós não somos mais cativos do medo. Nós somos mais que vencedores. Então nós não recebemos, amado, espírito de escravidão. Para com esse negócio de querer achar que eu sou um coitadinho, que eu não valho nada, que isso e aquilo. Para! Mas nós recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção. Nós somos adotados, por meio do qual clamamos Abba Pai. E aí vem a notícia maravilhosa. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí vem as maravilhas. Se somos filhos,
também somos herdeiros de Deus. Aí a pessoa fala, você é dono do mundo? Não. O dono do mundo é meu pai, mas eu sou filho dele. Eu sou filho do dono, então está tudo em casa. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas as bênçãos para Cristo são nossas. E, de fato, sofremos com eles. Se de fato sofremos com eles, também com eles seremos glorificados. Claro que o sofrimento faz parte do projeto de Deus para nós. O ser humano não gosta dessa palavra, porque o ser humano ele é acostumado a ter uma vida gregária, uma vida rotineira, uma vida confortável, essa é a palavra certa. Mas o sofrimento é algo necessário para você acessar outras áreas da nossa vida. Então, é através do sofrimento que nós nos aperfeiçoamos na obediência. A Bíblia diz que Cristo sofreu na pele para aprender a obediência. Se Cristo, que é Cristo, precisou desse detalhe, imagine eu e você, amado, que nós somos pessoa de índole péssima, de natureza. Então, nós precisamos matar a nossa natureza carnal, adâmica, para receber a natureza de Cristo, a natureza santa. Então, nós não recebemos espírito de medo, escravidão. Nós recebemos espírito de adoção, filhos por adoção. E o Espírito Santo confirma que somos filhos mesmo. E se somos filhos, somos herdeiros. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha só o detalhe. O amor de Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Isso é uma coisa que a minha mente também não entende. Porque a gente é muito recíproco. Se você me ama, eu te amo. Se você não me ama, eu não amo. Não. Deus é Deus. Não queira ser igual a Deus, que não vai dar. Não vai rolar. O amor de Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. 2 Timóteo 2,13 diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É da natureza de Deus ser fiel, é da natureza de Deus ser amor, é da natureza de Deus ser bondade, isso faz parte do DNA de Deus, tá? A fidelidade de Deus não oscila conforme as nossas falhas. Ele não está amando hoje e amanhã deixa de amar, não. Ele vai estar sempre amando. Isso aqui é o grande barato desse amor do Senhor. O amor de Deus não se limita a nos resgatar da condenação, mas nos introduz em intimidade familiar. Olha só que coisa maravilhosa. O amor de Deus não se limita a nos resgatar da condenação, mas nos introduz na intimidade familiar. O amor de Deus é fiel. Tá? O amor de Deus adota e transforma. Olha só. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. O amor de Deus adota e transforma. Deus não apenas perdoa, ele adota. E isso é algo muito forte, que a nossa mente humana comum não consegue discernir. Ser filho é receber identidade, herança e intimidade. Olha só. Ser filho é receber identidade. Eu tenho uma nova identidade. Eliezer, filho de Deus. Eliezer de Cristo. Eliezer do Espírito Santo. Receber identidade, herança, que tudo que é do Pai é meu. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Simples assim. E intimidade. Amados, como Deus está procurando que os seus filhos amados busquem a Ele em intimidade.
Mas o ser humano só crê no que vê e no que pega. Então, nesse sentido, nos faz distanciar da intimidade com o Senhor. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser íntimos. A plenitude de alegria na intimidade do Senhor. O amor de Deus é zeloso e corrige com disciplina. Olha só. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você está recebendo uma disciplina do Senhor, não fica triste não, faz parte. Faz parte da intimidade com Deus, faz parte do seu ciclo de vida. Porque quem é o pai que não disciplina o filho? Ora, se os pais humanos disciplinam seus filhos para melhor aproveitamento, quanto mais Deus que quer nos transformar com a natureza divina. E aí vem a correção através da disciplina. Ele disciplina porque deseja formar em nós a sua imagem. Veja só. Ele disciplina porque deseja formar em nós a sua imagem. A correção não é rejeição, mas evidência de filiação. O amor de Deus não é permissividade, mas é cuidado. Sua disciplina é prova de que somos filhos e não bastardos. Olha só. Quem nunca foi corrigido não experimentou a profundidade do amor paternal de Deus. A correção é pedagógica e não punitiva. O amor de Deus é invencível e inseparável. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas deixa eu te dizer algo aqui, meu irmão, para você não ficar orgulhoso. A única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. Portanto, seja mais receptivo e menos questionador e menos crítico. Você é a única pessoa que pode fazer você se afastar do amor de Deus. Se você der as costas para Deus, Ele vai dar as costas para você. Por isso, seja inteligente, seja sincero, seja objetivo. Aceite o amor de Deus sobre qualquer circunstância. Olha o que está escrito aqui. Nenhuma força espiritual ou terrena pode arrancar-nos desse amor, exceto você. Nem a morte, nem o pecado passado, nem um futuro desconhecido, nada rompe o vínculo da graça. O amor incompreendido é a nossa maior segurança. Não precisa entender, só crer. O amor de Deus é transformador. Segundo Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O amor de Deus é transformador. Agora, observe que essa palavra, ela tem um quê de condicional. Assim que, se alguém está em Cristo, quer dizer, se não está, já era. Se não está em Cristo, já era. Se alguém está em Cristo, aí sim, você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O amor não apenas aceita, ele regenera. Esse amor opera metamorfose espiritual, de inimigos a filhos, de mortos a vivos, de condenados a herdeiros. O amor de Deus, aprenda isso, opera metamorfose espiritual. Claro, que tremendo. Você sai de inimigo para filho, de morto para vivo,
e de condenados a herdeiros. Veja só, porque ele nos ama, ele promete estar conosco todos os dias e nos livrar do medo. Olha que palavra extraordinária. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amigo, pode acontecer duas coisas na luta que eu e você passamos. Deus pode nos livrar da fornalha da aflição? Pode. Aconteceu isso com essa experiência com os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei queria, a todo custo, que esses rapazes se ajoelhassem diante da imagem do rei Nabucodonosor. Ele falou: rei, infelizmente nós não vamos fazer isso. Aí o rei falou assim: olha, eu vou te dar uma segunda chance. Não, nem falo, porque o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da tua fornalha de fogo. Mas se ele não quiser, nós vamos para a fornalha de fim de papo. E aí o rei ficou enfurecido, mandou aumentar 7 vezes o teor da fornalha e mandou lançar os 3 lá dentro. E a Bíblia diz que à medida que a pessoa ia jogar o cara, ele caía lá dentro já fulminado. E assim o rei mandou soltar os 3 mãos amarradas lá na fornalha de fogo. E quando o rei olha, não tinha só 3, tinha 4. Como? E o quarto era parecido com os filhos de Deus. E o rei falou: mas nós não lançamos 3 homens lá dentro? Sim. Mas por que tem 4? Porque o Deus dele está com eles no fogo. Então, meu querido ouvinte, deixa eu te dizer algo. Quando você estiver passando por uma situação que Deus não quiser te livrar, não se apavore, não descreia, não tenha medo. Porque se Deus não te livrar, preste bem atenção no que eu estou dizendo, ele entra junto. Aconteceu aonde? Na fornalha. Jesus entrou com os meninos na fornalha e eles saíram ilesos daquela fogueira e o rei terminou lançando um decreto abençoando sobremaneira aqueles 3 rapazes. A fé deles em Jesus, em Deus Pai. Agora observe, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus não livrou ele da cova, mas ele foi junto. Então, essa promessa aqui que está escrito em Mateus 28:20, você e eu precisamos tomar posse. Quando você passar por uma situação, ou Deus te livra ou ele entra junto. Qual é a diferença? Se ele entra junto com você, ele vai te dar livramento. Ou ele pode, se quiser, te livrar antes. Então, meus amados, isso tem sido para mim um divisor de águas, porque todos nós que vivemos nessa terra passamos por lutas. E a minha oração sempre é essa: Senhor, se o Senhor não quiser me livrar disso, é uma opção tua, esteja lá comigo. E olha, meu querido, minha querida, posso te assegurar que isso tem sido rema, isso tem sido verdade na minha vida. Deus não me deixa sozinho hora nenhuma. Olha o que diz aqui, outra palavra aqui de João 9:29. O Senhor está sempre comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu não estou só, o Senhor está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, meus amados, tenha essa convicção que se Deus não te livrou do problema, fica susse, ele vai junto. E aí você tem que relaxar. Porque se Deus está contigo, mano, ninguém pode ser contra você. 1 João 4:18-21 também tem uma passagem aqui maravilhosa. Olha só. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, isso aqui é um tratado de amor e de fé. Olha só. No amor não existe medo, porque se Deus está comigo, quem vai ser contra? É a garantia, é a certeza que o amor de Deus está comigo, é ponto pacífico. Não se discute, isso aí é um ponto totalmente resolvido para mim. No amor não existe medo. Se você tem medo, você não é aperfeiçoado no amor, você não entendeu o amor, você não creu, você não recebeu o amor de Deus, desculpem. Agora, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Por que que Abraão se escondeu do Senhor? Porque ele teve medo. Ele fez uma coisa errada, ele sabia que fez, e aí o medo chegou junto. E ele temeu que Deus fosse puni-lo de maneira muito forte. Então, o medo é consequência de algo que você não está convicto. Porque se eu creio que Deus me ama, nada vai me amedrontar, porque Deus está comigo. Simples assim. Agora, se eu não tenho essa certeza que Deus me ama, aí o medo vai chegar junto e vai me fazer um atraso de vida. Porque diz lá em Jó 3,25, aquilo que eu temia me aconteceu, e o que eu tive medo ocorreu. Então, não cabe a nós vacilar nessa questão de medo. Medo é inimigo de fé. Então, se você está com medo, você não está crendo, você não está tendo fé em Deus. Porque Deus está contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, venha o que vier, Deus está comigo, eu não posso ter medo. Mas ele aqui diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Claro, você está com medo que você está pensando que vai levar peia. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meu irmão, preste atenção nisso. O medo não pode nomear o seu coração. Se você está com medo, você não está confiando no Senhor Jesus. Isso é muito sério. Então é preferível você pegar a promessa de Mateus 28:20. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto esse mundo estiver rolando por aqui, Deus está com você e está comigo. Então não é para ter medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Querido, o amor veio para lançar fora todo medo. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, acabou. Somos devedores desse amor. Esse amor nos constrange a praticar esse mesmo amor com os outros. Agora, olha o detalhe muito importante. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. E quantas vezes a gente vê isso no meio do povo de Deus? Ah, eu amo a Deus, mas fulano e tal, não. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, e é ordem amar, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples assim. O ser humano é muito palpável, ele quer pegar nas coisas. Se você não vê Deus, como é que você vai amar Deus? Então, isso aqui é uma verdade inquestionável. Não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ponto final. Então, meus queridos, a conversa está muito boa, o tema está maravilhoso, mas o tempo se foi. Quero pedir ao Santo Espírito que complete a obra no coração dos irmãos daquilo que eu não falei aqui, mas que o Senhor possa completar a obra. Ó Deus, abençoa cada pessoa que ouve essa ministração. Transforma, Pai, o coração dele de um coração frio, incrédulo, em um ardente, fervoroso amor do Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar aqueles que nos ouvem, converter os que não são convertidos e confirmar a fé de quem já é convertido. A Ti, Pai, neste momento eu dou toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, o Teu povo, hoje e para sempre. É o que eu te peço e agradeço,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém.